Boa tarde, tudo bem? Dando continuidade aqui aos painéis do Congresso, vamos falar um pouquinho sobre a cadeia de fornecimento. Eu vou chamar ao palco Robson Cruz como moderador. Por favor, Robson, seja bem-vindo. Teremos aqui também Franco Bernardes, do Ministério da Economia. Por favor, Franco, seja bem-vindo. Muito obrigado. E eu vou passar a bola aqui por esse belíssimo painel. Vamos falar um pouquinho sobre as cadeias de fornecimento, um tema super atual. E eu passo a bola para o Robson. Robson, é com você agora. Obrigado, Adriano. Cumprimento aqui todos os participantes, né? O Franco que está aqui comigo, né? Até para provocar todos, né? O Franco que está aqui corajoso ao meu lado aqui, né? Mas também acolhendo todos os outros colegas. Imagino que eles vão ser colocados aqui na tela para a gente, né? Legal, já vejo o Wagner ali, já vejo o Alexandre, a Gláucia e o Antônio. Que bom. Eu vou fazer uma breve apresentação e a palavra aqui breve ela é bem própria, pois os nossos painelistas aqui têm um currículo espetacular, então já me convence de saída que a gente vai ter um painel muito legal. E eu começo aqui com o Alexandre, né? Alexandre Ushimura, que é graduado em Engenharia Mecânica. Vou usar minha colinha aqui, tá, pessoal? E atua como gerente de novos negócios em eletromobilidade na Robert Bosch, né? Tem uma carreira aí experimentada no setor automotivo, né? Trabalhando com diversos projetos no Brasil e fora do país. Da mesma forma, também o Wagner Sete, né, que já também cumprimento, né, que tem formação em engenharia elétrica, né, uma trajetória voltada à WEG, né, então é um profissional da WEG, trabalhando nesse momento com as relações institucionais, né, governamentais, um papel importante, né, e a gente também cumprimenta você, Wagner. Aqui ao meu lado eu tenho o Franco Bernardes, que é servidor, né, público de carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental, né, e atua desde 2020 na coordenação geral de implementação e fiscalização de regimes automotivos da Subsecretaria da Indústria do Ministério da Economia. Seja também muito bem-vindo, Franco, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? E é super relevante, né? Eu adorei, Gláucia, o seu aceite, pois é uma representação feminina, né? Num tema que normalmente não é pavimentado, né, pelas mulheres, então é um motivo de satisfação você estar aqui conosco, né? A Gláucia, ela é engenheira química, atuando na General Motors, também tem uma carreira brilhante aqui em várias posições, e é importante dizer que a Gláucia, ela nesse momento, né, atua como gerente de desenvolvimento de crescimento de infraestrutura, um tema central aqui. A gente teve painéis, Gláucia, que tratou disso, né? E também a Gláucia, ela tem uma trajetória voltada também, né, nessa função que ela desempenha como membro, né, do Comitê de ESG, né, que está totalmente conectado como temática a própria mobilidade sustentável, no caso em tela aqui, a mobilidade elétrica, né? E também cumprimento o Calgagnoto, né, o Antônio, que está aqui conosco, que é diretor de Assuntos Institucionais, Governamentais e Sustentabilidade da Audi Brasil, mestre em administração, é advogado, com uma trajetória em diversas empresas, com uma também experiência pujante em várias posições no setor automotivo. Então, vejam que o nosso painel aqui não é para qualquer um, né? A gente tem pessoas aqui que estão conectadas no tema e, de fato, já trago em tela essa grande provocação, né? A espinha dorsal do nosso painel é: a cadeia está preparada para a vinda dos elétricos, né? E aí, nessa perspectiva, eu vou querer rodar com vocês aqui uma primeira coleta, vou abrir a palavra para vocês, vou dar uma sugestão aqui que a gente possa
fazer essa rodada já das primeiras impressões de uma forma direta, né? Já tentando trazer uma resposta. E começo contigo, Alexandre. A cadeia está preparada para a vinda dos elétricos? Vamos lá, Robson. Primeiramente, antes de responder a tua pergunta, rapidamente agradecer aí ao convite, né? Prazer estar aqui em nome da Bosch no VEX. Pergunta complicada, né? O que é estar preparado? Né? Do outro lado, a gente sabe que estamos em constante evolução, né? Mas falta bastante coisa, né? A gente imagina, eu posso listar tudo o que meus colegas vão falar, desde infraestrutura, né? Desde incentivo, desde leis de emissões, né, que são os tópicos, vamos dizer, mais comumente falados, mas no nosso caso a gente vê também que uma coisa que a gente está investindo muito e quer que faça acontecer é know-how. Né? Sem o conhecimento, sem o know-how do que é um veículo elétrico, a gente, né, como fornecedores da cadeia automotiva, aí, né, que é a pauta, a gente precisa do know-how para trazer soluções rápidas, soluções padronizadas, soluções que sejam eficazes e que façam sentido para a redução da pegada de carbono da cadeia. Né? Então, assim, estamos em constante evolução. Eu acho que comparado, vamos pensar o copo meio cheio, né? Comparado a pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás, estamos muito na frente, mas também lanço aqui, né, o desafio para todos nós de fazer isso acontecer com uma velocidade maior ainda. Tá certo, Robson? Devolvo a palavra para você aí. Legal. E aí, saindo então de um sistemista relevante, vou para você, Glaucio. Sobre a visão da montadora. A cadeia está preparada? Robson, acho que a resposta é sim e não. Vou explicar por quê. É uma tecnologia nova, né? A gente está falando de veículo elétrico. No caso da GM, a nossa visão é que o futuro ele é elétrico, 100% elétrico, né? Então é um salto tecnológico que a gente está fazendo. E aí, respondendo à tua pergunta, né? E por que o sim e não? A cadeia mundial, ela está preparada, né? Tanto que as montadoras estão produzindo veículos elétricos, né, com todos os seus componentes, com toda a tecnologia que exige essa nova mobilidade elétrica. E aí, o não aqui a gente está preparado, né? E aí o Alexandre já exemplificou, a gente tem expertise, a gente está trazendo, né? A nossa realidade local, ela pode ser um pouco diferente do que a realidade global, então eu diria, estamos nos preparando, né, assim como a velocidade local exige. Né, mas numa grande resposta de forma global, eu acho que sim, a nossa cadeia, né, global está preparada e assim como a global, todos nós vamos estar preparados e o futuro está chegando, né, e vai só acelerar. Legal, Glaucia. Wagner, eu passo para você nesse momento, pois o Shimura ele trouxe essa questão das competências, a Glaucia trouxe essa dicotomia, né? Sim e não, né? E sobre a ótica da WEG, né? Que historicamente, né? Começa a pavimentar de forma mais intensa essa cadeia automotiva que até então ela não jogava esse jogo, vamos dizer dessa maneira, né? É um player que chega agora e cria o seu posicionamento. Como que você enxerga isso, Wagner? Né? Como que está essa preparação? Aqui nós, né? Para e passo, olhando isso que o Alexandre trouxe, de competências e essa dualidade que a Glaucia trouxe. Estamos preparados? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Quero aqui, em nome da VEG, agradecer o convite também da VEX e aqui saudar meus colegas aqui do painel e a todos vocês, né? Bom, eu vou ser mais enfático aqui na minha resposta, né? Eu acho que sim, nós estamos numa boa evolução e estamos já relativamente bem preparados aí para atender o mercado de veículos elétricos, né? Nós já temos aqui no país uma estrutura, né, tanto de leves como de pesados, obviamente pesados um pouco mais, né? E a gente tem visto aí uma boa evolução, né? Até cito aqui, nós somos associados da BVE em
questões de 1 ano e meio, a nossa quantidade de associados pulou de 40 para mais de 100 associados, e na parte de componentes, nós temos aí hoje cerca de 70 associados, obviamente alguns ainda com empresas de fora, mas já trabalhando em nacionalização, né? E nós aqui da WEG, nós temos já um efeito muito forte aqui de nacionalização. Então, a gente já produz powertrains, né, que é o motor mais o inversor de frequência, há muitos anos, inclusive aplicado à tração elétrica de barcos, de navios, esse tipo de coisa, e agora na mobilidade elétrica, né? Então, a gente já tem aí uma competência nisso, né? E a parte de infraestrutura também, assim como a WEG, outros fabricantes também estão se colocando muito bem. Nós já temos uma linha de infraestrutura, desde parede até para superchargers 350 kW, então o leve, levíssimo, o leve e o pesados, ele já atende, né? Há uma série de iniciativas aí também com as montadoras, sendo feito alguns acordos, né? Então, a gente entende, e nós agora, especificamente no caso das baterias, a WEG já está com alguns projetos pilotos de baterias, inclusive, né? A produção de packs, ainda o módulo, a célula ainda é importada, mas o pack já estamos trabalhando em alguns projetos específicos aqui, principalmente ligado a pesados, ônibus e caminhões. Então, a gente entende que tudo isso ligado e envolvido também com a parte de renováveis, que a renováveis, o eólico, o solar, o BESS, também está vindo aí, ele faz parte também desse contexto da mobilidade elétrica. Então, acho que a gente tem se preparado bem aí para atender essa demanda aí dos elétricos e da saúde do planeta. Legal, Wagner. E aí eu volto com o Franco aqui, que está junto comigo. A gente coleta aqui do posicionamento, né, essa visão que o Wagner nos traz de que temos caldo, né? Enfim, a gente tem situações concretas, né, até pelos exemplos que ele trouxe, powertrain, já pack de baterias. Nacionalmente, a gente já pode trazer elementos, né, segundo a descrição dele, que pavimenta esse caminho em começar a olhar para essa cadeia que se apresenta. Nós temos hoje um programa automotivo em curso, né? Ele está rodando e que, até pela própria configuração que se demonstra lá, há uma abertura, né, que traz à mesa, né, essa própria rota de eletrificação. Não é um programa específico, e aí eu menciono Rota 2030, né? Não é um programa específico para eletrificação, mas ele traz elementos que olha para a eficiência e olha para a segurança, e o tecido dessa transformação que a gente está experimentando nos veículos, né, e na própria arquitetura veicular, está lá dentro, né? Vem a reboque e está sendo costurado isso lá. Na sua opinião, Franco, né, olhando até para o próprio regime existente, né, os projetos que estão ali aparecendo, né? Claro, o Ministério da Economia não é o que coordena na ponta os projetos, né? Uma visão mais de helicóptero. Qual que é a sua percepção, né? Olhando até para esses passos como país, né? Enfim, com toda essa trajetória que a gente tem de arcabouço legal, programas, como que você vê essa movimentação da cadeia? Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, né, de falar em nome do governo aqui nesse momento. E eu vou começar falando um pouquinho também de onde você partiu, né, da questão do Rota 2030. Atualmente nós estamos exatamente nos debruçando sobre o novo ciclo do Rota 2030. Né? Dentro dessa concepção, nós temos aí a ideia de, em primeiro lugar, uma neutralidade tecnológica, ou seja, não cabe a nós, né, pelo menos do ponto de vista do programa automotivo, uma decisão tecnológica, uma rota tecnológica propriamente definida, mas sim tem como preâmbulo duas premissas. Né? Em primeiro lugar, dar o pontapé
para a questão do pulso à roda, né? De começar a olhar a questão, até por conta de temas que foram colocados aqui, da ESG, e de temas importantes a gente olhar para o sistema como um todo, né? Olhar desde do combustível, digamos assim, e aí no caso nós estamos falando da energia elétrica como combustível, da eletrificação como combustível. Então essa questão da intensidade de carbono para a gente é uma das premissas, né? E a outra, obviamente, é a neutralidade da rota tecnológica, no sentido de aproveitar as potencialidades do país, né? E aí, quando eu olho para... É até estranho falar do governo falar sobre a cadeia produtiva, uma vez que não cabe a ele produzir, né, mas sim trabalhar com todo o arcabouço regulatório, mas eu posso olhar sobre a perspectiva de como está a cadeia governamental, digamos assim, né? Então, também nesse processo, a gente tem feito uma série de conversas e integrações com os diversos setores, né? O Ministério de Minas e Energia, com o tema aí do combustível do futuro, que, obviamente, ele não está diretamente ligado à eletrificação, mas a gente viu também que um dos temas importantes é o fornecimento de energia nesse processo, né? Como que está essa rede. Temos trabalhado também numa posição ativa também no que a gente denominou carinhosamente de Made in Brasil Ilimitado, né? Que, por exemplo, com essa questão da dificuldade trazida pelo advento da Covid, de falta de suprimentos e de componentes, né? Então, a ideia é de estimular, de ver a nossa potencialidade de produzir internamente. Então, basicamente, agora estamos estimulando aí a questão de olhar para a questão dos componentes automotivos, né? Que ficaram impeditivos até para a evolução tecnológica, no caso brasileiro. E temos também a questão dos programas prioritários do Rota 2030, né, que é exatamente pegar os recursos, né, e trazer para investimento em P&D, né, e aí entra um pouco a questão do know-how, Alexandre, né, vários temas dentro dos programas prioritários, né, tem a ver com isso e não apenas, mas também temas como conectividade, né, então a gente não está fazendo propriamente uma seleção da rota tecnológica, mas estamos sim estimulando novo desenho. Recentemente tivemos a aprovação de mais um programa prioritário, exatamente nessa linha de conectividade, que dialoga muito com a eletrificação, né? Então, estamos atuando aí nesse tema, né? E exatamente buscando, do ponto de vista governamental, buscar desatar muitos nós que foram mencionados aqui ao longo da VEX, né? Que é exatamente essa questão regulatória. A gente sabe muito bem dos impactos para a indústria automotiva, né? Assim, uma decisão, ela tem impactos de longo prazo, né? Ou seja, você tem decisões tecnológicas e de recursos de investimento que eles precisam, você tem que ter uma previsibilidade. Então, estamos cuidando desse processo, num diálogo muito forte também com toda a questão, né, o Proconv também, para a gente poder integrar isso e poder colocar os programas, especialmente a parte regulatória dos programas, alinhados, né? Então, essa é a nossa perspectiva. Perfeito. E, Calganotto, o Franco ele trouxe aqui na mesa, né, o MIB, né, que é o Movimento Brasil Ilimitado, né, que tem como perspectiva olhar as oportunidades que nós temos, né, de competências instaladas e o que de fato a gente consegue como cadeia produzir aqui, né? Enfim, a gente poder qualificar e se posicionar até como cadeia. E aí, claro, Calganotto, posicionando a mesma pergunta norteadora, eu adiciono para você um elemento, né? Até sobre a luz do MIB, né? Como que a gente resolve esse problema Tostines, né? Se tem volume, eu tenho investimento, não tem volume, não tem investimento. Como que a gente olha, então, para
essa cadeia, né, esse tecido aqui, ó, desde do Shimura, passando por todos, pela Gláucia, pelo posicionamento que o Wagner trouxe, e até o MIB aqui, né, que é essa iniciativa de o Brasil pode mais, vamos dizer assim, né? Podemos se inserir em outros campos. Como que a gente desempata aí o Tostines, Cauê Guinotto? Robson, boa tarde a todos. Pena Franco, acabei de sair daí, cheguei em Curitiba tem 15 minutos, eu estava aí pela manhã. Eu estava muito na linha da Gláucia, eu vou mudar um pouquinho o approach, Gláucia. Bom, primeiro, a Audi, sem dúvida, dentro inclusive do grupo Volkswagen, a Audi é a empresa que vai puxar a eletrificação. Nós, até 2025, lançamos 30 modelos, já temos isso assumido. 2026, a gente lança o último motor a combustão. 2032, a gente já não produz mais motor a combustível fóssil, ou seja, a gente já está com todo o caminho dado. Aqui no Brasil, a gente já lançou 5 modelos elétricos. Os elétricos já fazem parte grande das nossas vendas, já são 2 casas decimais, né, no percentual de vendas, então o elétrico já é realidade. Por outro lado, quando a gente fala de cadeia, eu vou pegar um pouquinho da conversa de manhã, então, já que o Wagner disse sim, a Gláucia disse sim e não, então eu ia dizer sim e não, eu vou para não. Não, a gente não está preparado. E aí nós temos que cuidar, de novo, o que eu falei de manhã, o jabuti, disseram que o jabuti não, a jabuticaba brasileira, e aí disseram que eu fui injusto com a jabuticaba, então eu vou usar o jabuti na árvore. Nós temos que cuidar para não botar jabuti em árvore, gente. Qual é os riscos que a gente tem e qual é a realidade que a gente tem? Primeiro, que o Brasil vai ser diferente dos outros. O Brasil tem que se definir, aí sim a gente precisa de uma política governamental, se ele vai ir para a linha dos biocombustíveis e abandonar essas novas tecnologias, ou ele vai fazer a convergência global com os biocombustíveis. Eu falei hoje de manhã, Franco, que eu acredito justamente na coluna do meio, entre o cenário de convergência global para essa eletrificação e também os biocombustíveis. Então, no Brasil, a gente não vai ter a mesma velocidade que nos outros que a gente está tendo na Europa, que está tendo nos Estados Unidos, principalmente, e na China. Esse é um primeiro ponto. Algumas coisas que nós precisamos pensar. O Brasil, pelo tamanho dele, ele pode ter fabricação local? Pode. Mas lembrem que essa tecnologia da eletrificação, gente, é uma tecnologia que nós vamos ter menos polos produtivos no planeta. Essa é uma tendência. Porém, nós vamos ter muitos polos produtivos de partes e peças, né? Se diz que a gente vai ter 5 lugares no planeta que vão produzir baterias. Não adianta a gente querer produzir alguma coisa que já vai ter lá. O Brasil tem que virar um polo produtor de alguma peça, porque os componentes vão ser globais, cada vez mais as cadeias vão ser globais. Outra coisa que nós precisamos definir como é que vai ser essa atuação, né, de biocombustível e a nova tecnologia. Ter espaço para eles. Terceiro ponto, não podemos pensar essas novas tecnologias no padrão que se pensava no veículo a combustão tradicional, porque o veículo a combustão tradicional ele tem uma motorização diferente para cada país, porque o combustível é diferente em cada país. O elétrico já não tem mais isso, a não ser que aqui alguém invente alguma coisa, como eu contei de manhã, que tem alguém querendo inventar o tamanho do cabo, que isso é quase um absurdo. Não é quase, é um absurdo. A gente não tem por que ter coisas diferentes. Tomara que alguém não invente que a nossa eletricidade vai ser diferente, né? Não vamos ressuscitar o Tesla ou o Thomas Edison, né? É descer o acer e acabou por aí. Agora, nós precisamos sim definir, então, como nós vamos fazer para atrair essa possibilidade de montar no Brasil e ter algumas peças desenvolvidas e fabricadas no Brasil. Como é que o Brasil pode ser um polo produtor de veículos eletrificados para a América Latina? Então, nós precisamos melhorar os nossos acordos de comércio com os países, precisamos melhorar a questão do conteúdo local. Olhem, hoje de manhã citaram o México com os Estados Unidos. Eles ajustaram tudo, fizeram acordo, o México virou um grande exportador dos Estados Unidos. Resolveram o conteúdo local, resolveram várias coisas, baixaram e ajustaram. O Brasil pode ser um exportador dessa nova tecnologia, montar no Brasil para exportar para os países vizinhos. Então, a gente precisa, efetivamente, ter alguma coisa nesse sentido.
e pensar que a gente precisa incentivar o crescimento desse mercado. O governo fez uma coisa, eu falei de manhã, extremamente acertada. O governo baixou a zero o imposto de importação do carro elétrico e bem perto de zero o híbrido. Para fazer o quê? Para fazer que a tecnologia comece a entrar. Ninguém vai fabricar um baixo volume aqui no Brasil. É muito caro. Então, o governo já fez uma coisa bacana. Está estimulando que tenha isso. Nós temos que ter agora um pensamento diferente. Nós temos que ter muito cuidado para não pegar o modelo do passado e achar que vai funcionar para essa nova tecnologia. Não funciona. Não funciona. A Gláucia falou bem, já é uma realidade. O carro elétrico já é produzido em vários lugares do mundo. Ele é comercializado em vários lugares do mundo. Esse ano que passou, já se vendeu 3 milhões de carros elétricos no mundo. 3 milhões. Mais do que o Brasil vendeu de todos os carros no Brasil, carro e caminhão, se vendeu de carro elétrico no mundo. E com a regra que tem em alguns países, 2027 ou 2030 já não vende mais carro a combustão, logo, os 80 milhões de carros que a gente vende no mundo por ano, vai ser mais da metade os elétricos eletrificados. Então, Robson, a gente tem que pensar a cadeia de fornecedores diferente, como é que a gente vai participar dessa cadeia mundial e não essa coisa que a gente tem de produzir tudo aqui localmente. Isso pode nos colocar fora. E o outro ponto é a questão da infraestrutura. Ou seja, os outros veículos, está ali os postos de gasolina. Lembrem quando chegou o diesel S10, foi uma tremenda preocupação se os postos iam ter o Arla e o diesel S10. Foi se ajustando, fez um trabalho para que alguns postos tivessem. Nós, da mesma forma, vamos ter que trabalhar muito fortemente, e isso, a Audi já vem trabalhando isso, a própria Anfávia anunciou essa semana que já tem um grupo que vai trabalhar junto com alguns parceiros para começar a pensar a questão das estações de recarga nas estradas. Nós temos que pensar porque o modelo todo é diferente. Então, para a gente ter esse espaço e poder trazer a tecnologia, a gente precisa ter tudo isso. Não adianta só a gente pensar em ter fornecimento de peça local, fabricação local, se o cliente não puder utilizar ele. Então, essa cadeia, Robson, ela é muito mais complexa, porque ela é nova, só por isso. Só por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que ela é simples, porque a gente já tem modelos que estão trabalhando lá fora. Então, esse é o ponto que eu começaria aqui de provocação. O Shimura, o Kawagenoto ele traz aqui para nós um ponto de atenção, né, uma cautela nesse processo. E aí eu quero trazer para você, primeiro, uma visão, né, e a gente faz um espelhamento para mim trazer para você. A gente entende hoje, na mobilidade elétrica, que as empresas de energia e até o setor elétrico, ele adquire um papel que até então não existia na cadeia, né? Em alguma medida, até no segmento automotivo e OEMs, a gente vê aqueles players que nascem quase elétricos. Não vamos dizer que, exceção da Tesla, né? Existem aqueles players que, quando eles vão fazer investimentos, eles já vão lá para aquela determinada região, já nascem pelo menos híbridos, né? E, quiçá, eletrificando com um nível maior. Se a gente entender esse movimento como um player que, em relação ao que estão estabelecidos aqui, e é até a cautela que o Kawagenoto traz, comendo pela borda da pizza, a gente pode ferver o leite e derramar? Como que fica isso, Ishimura? Legal, Robson. Estou gostando das associações do Tostines e do leite. Deixa eu começar a responder a tua pergunta. Aqui eu tenho que diferenciar, talvez, até o que a Glaucia falou um pouquinho, o que é lá fora e um pouquinho o que é Brasil, né? Então eu vou começar um pouquinho, talvez vindo lá de fora, né, e talvez refletindo depois o que a gente faz aqui, se tornamos esse leite ou não, né? Mas assim, no nosso lado, a gente está na indústria automotiva desde que a empresa foi criada, vai dar quase 140 anos aí, né? Então tecnologia, tudo que é tecnologia para carro a gente já trabalha, e a transformação para a eletrificação do nosso lado está acontecendo há mais de 20 anos, né? Os primeiros elétricos e híbridos que a gente estava fazendo, que estão em série hoje aí,
a gente participou dos primeiros projetos, temos a ordem de grandeza de veículos, eu já tenho mais de 4 milhões de veículos no mundo que tem componente nosso, de algum componente nosso aí de veículo elétrico, né? Uma ordem de grandeza de 120 projetos com diferentes montadoras, né? Então, assim, lá fora, como meus colegas já falaram, né? Já está acontecendo. Já estamos em terceira, quarta geração de motor elétrico, já estamos desenvolvendo novos componentes, carbeto de silício para eletrônico de potência, para melhorar o rendimento, né? O nosso papel aqui na cadeia já que a bateria é muito cara, né, e a gente precisa de autonomia, a gente tem que melhorar o rendimento dos nossos componentes para que o veículo aí da Glaucia e do Antônio ou tenham mais autonomia ou gaste-se menos com bateria, né? Então, tá uma corrida e a gente acredita que o investimento que a gente está colocando, ele vai voltar realmente quando esse volume a gente tiver massificação, né? E a massificação a gente está sentindo que está vindo. E massificando lá fora, aí eu volto agora a começar a remeter aqui para o Brasil, né? E eu ouvi a palavra jabuticaba, Antônio, eu ouço isso aí já faz uns 4, 5 anos, desde que eu estou começando a falar de eletrificação. Nossa, vamos fazer um elétrico com etanol e que ponha gás junto e fazer um negócio que no mundo não tem, né? A minha está mais velha, viu? A minha jabuticaba já tem uns 20 anos, viu? Não, imagino, né? Mas a gente vai, nesse mundo automotivo, né, sempre querendo fazer alguma coisa diferente aqui no Brasil para destacar no mundo, e não tenho dúvida, né? E a gente acredita, óbvio, que aqui o etanol é o nosso diferencial, a gente reporta isso na nossa matriz e tá claro, eles dão total suporte na meta geral que a gente tem de redução de carbono, de pegada de carbono, né? Hoje, isso é parte da nossa meta, independente se a velocidade que o veículo elétrico vai vir, isso é a nossa meta. Tanto que para a gente cumprir, né, com o propósito do que é o veículo elétrico, nós já estamos, mas faz de 20 anos, eu também já trabalhei na Bosch da minha carreira com facilities, o investimento que a gente tem de eficiência energética, de geração de energia renovável, e ultimamente estamos comprando até crédito de carbono, nós conseguimos zerar a nossa pegada de carbono em 2020. Por quê? Porque lá fora está se cobrando o quê? Os fornecedores da indústria automotiva também têm a pegada de carbono, para que no final da conta do ciclo de vida do veículo lá, todo mundo que entregou o componente e a montadora fez, tenha o menor pegada de carbono para o veículo elétrico acontecer, né? Aqui no Brasil, eu estou acompanhando, a gente tem basicamente conversa com basicamente todas as montadoras, né? E a gente vê as velocidades, cada um tem um jeito, um vai mais rápido por elétrico puro, outro começa no híbrido, e aí a híbrido mild, ou vai híbrido strong, plug-in ou não plug-in. Eu acho que aqui o nosso risco maior, na verdade, não é a gente errar, né, o caminho. O caminho, eu acho que está sendo traçado organicamente na medida que a gente do que existe, né? Mas é complicado falar, né, se vai ser disruptivo ou não, porque tem muitas variáveis, né? Mas o fato que a gente acompanha não tem como falar que não vai vir, né? E comparado emplacamentos, né? Se vê share aí, depois se vocês verem as curvas aí, né? Nós estamos falando de um crescimento muito forte do que foi emplacado de elétrico e híbrido em 18 e 22, mais que duplicou, né? Então, eu acredito que essa velocidade, Robson, para finalizar, né? Com eventos como esse aqui que vai fazer a gente começar a enxergar mais e ver o que o mundo está mexendo, né? Vou parafrasear o Wagner, eu estou lá na BV com ele também lá, e é fantástico ver que a gente começou com um grupo de 5, 6 pessoas e hoje tem, sabe, gente. Então, assim, eu acho que entornar não, muito pelo contrário, a quantidade de pessoas e de players que estão entrando, e é com gratidão que a gente vê que tem mais players, né, não é só o tradicional, né, como a VEG está entrando aí, e faz parte do negócio, e que entre mais para fazer essa engrenagem girar. Né, ou esse motor elétrico girar, né, vamos sair da mecânica e entrar para o elétrico. Tá certo? Devolvo a palavra aí, Robson. Legal. Wagner, o Carl Gagnotto, então, ele trouxe essa cautela e o Shimura, ele está trazendo uma visão. Bom, a gente tem que olhar essa
velocidade com as coisas acontecem, né? Com uma modulação daquilo que são aspectos de mercado. O Franco está aqui do meu lado, daquilo que é arcabouço regulatório, né? E aí eu volto para você, Wagner. Como que se avalia, né, um cenário que a gente está vendo no último ano, um crescimento de 77% de vendas, né, novas vendas, de veículos elétricos? Estamos numa velocidade boa, Wagner? Como que tá? Bom, antes de mais nada como participar de um painel em que temos várias opiniões. Isso é muito agradável também, né? Senão a gente não sai do lugar, né? Bom, a velocidade aí é a bala de prata, né? Que a gente sempre discute muito aqui. O elétrico é um caminho sem volta, a gente tem visto políticas públicas e tomada de decisões, Europa, Estados Unidos, aí, China, a gente nem precisa tocar nisso. Então, o problema do Brasil é que nos parece que a gente ainda está um pouquinho devagar em termos de mobilidade elétrica, né? Obviamente, o Ministério da Economia é um ator super importante, porque nós precisamos de políticas públicas, né, aqui para o país, principalmente para transportes públicos, né, grandes cidades municipais, federais. Isso seria um grande alavancador aí da mobilidade, e a gente acredita muito nisso, né? E isso a gente precisa pôr na mesa para discussão. Agora, o que é importante também é que a gente não cria aqui uma briga, digamos assim, entre as tecnologias, né? A nossa visão aqui da WEG é que os elétricos eles vêm para somar com o etanol, com o hidrogênio que vai aparecer, com os híbridos. Então, eles serão e vão ser muito importantes aí, todas essas tecnologias, né? Algumas vão se acelerar um pouco mais, outras menos, né? Mas a gente não entende que há um espaço aí de só o elétrico fica. Não, isso não. Eu acho que a gente vai conviver com todas as tecnologias e elas são importantes para o veículo elétrico se consolidar aqui no país, né? Agora, a velocidade mesmo vai depender das iniciativas que a gente tiver daqui para frente. A cadeia vem se preparando, a nossa visão é que é importante. Nós queremos, assim como a WEG, nós somos uma empresa extremamente exportadora, né? 55% do nosso faturamento é para mercado externo, tanto com fábricas lá fora, como produzindo aqui e exportando. E o país ele tem que se preparar também para ser um exportador, né? Isso dá consistência na cadeia e nos fabricantes, né? Então, a gente briga muito para a gente consolidar a cadeia aqui e ter esses players mundiais de exportação. O Mercosul está aí, nós temos muita oportunidade, a gente não pode deixar que eles invadam esse mercado, né? Então, a gente defende muito isso. Então, resumidamente, a velocidade vai depender da demanda, e a demanda a gente espera que ela se acelere aí nos próximos 4, 5 anos. É a nossa visão de que em 2027, 2028, a gente vai ter um avanço bastante acentuado do que a gente tem visto agora. Já é um número relevante, né? Nós temos cerca de 1%, mas vai se acentuar e a gente espera que isso continue com uma boa velocidade. E aí eu venho com o Franco, que está aqui do meu lado, né? Foi trazido já a questão das competências, né? Até menciono aqui de novo a própria dicotomia que a Gláucia trouxe, na questão de a própria maturidade da cadeia, né? Mesmo entendendo que a gente consegue sim beber dessa experiência, daquilo que acontece em outros países, né? Pois nós temos players aqui que operam e já vivem essa realidade lá, né? E aí, trazendo um recorte, Franco, o Brasil, de fato, é um hub automotivo relevante. Na região onde ele se encontra, né, tem uma trajetória perante até os seus vizinhos, né, de ter concentração das montadoras aqui e uma cadeia que se estabeleceu, né? E trazendo isso em perspectiva, né,
pegando o caso, por exemplo, dos ônibus, né? Sem dúvida nenhuma, há uma indústria aqui que ela, historicamente, ela sempre colocou produtos, né, para todos os países da América Latina. E recentemente a gente tem visto um movimento, né, até por uma questão circunstancial do tecido industrial que nós temos, uma grande penetração de veículos, né, que esses países estão importando, mas aí, para nossa infelicidade, não do Brasil, pois a gente não tem conseguido ofertar produtos com arquitetura elétrica, né? Então, nós tivemos painéis aqui, né? Até trouxeram, né, o exemplo de Bogotá e Chile, né? Não tem nenhum ônibus, né, nessas cidades fabricados no Brasil, que sempre foram mercados relevantes para a nossa indústria, né? Pegando esse recorte dos ônibus, né? Isso, de fato, nos remete a pensar, né, de que maneira a política industrial ela pode, né, dar sinais e orientar esse processo, pois a gente está falando de, para esse caso específico, né, uma redução de produtos que a gente importa, um encolhimento dessa produção, né, e até da cadeia, que vai se transformar em alguma medida em redução de PIB, empregos, né, até uma apreensividade. Como que você vê, né? E aí eu não estou esperando aqui uma resposta absoluta, né? Como que você vê aqui sinais regulatórios, né, que o governo olha para esses indicadores e começa a falar, opa, eu tenho MIB, né, eu tenho que fazer um fortalecimento da minha indústria, se não se movimentar aqui, daqui a pouco vai esvair pelos dedos. Como que você vê essa posição? Eu posso te responder com um exemplo concreto, assim, que a gente teve recentemente com relação aos ônibus, né? Recentemente nós recebemos uma demanda, né, de redução do imposto de importação de ônibus sob a alegação que já tinha uma demanda represada e que a indústria nacional não poderia dar conta de supri-la. Né? E aí teve o que o governo tem feito nesse caso? Ele tem escutado, né? Então, peraí, vamos escutar a indústria também. E a indústria veio com... Não, peraí, nós temos condições, né? A demanda, se eu não me engano, para esse ano era de 3 mil ônibus, 3 mil ônibus a gente produz, né? 3 mil ônibus elétricos, tá? Então esse é um bom exemplo de mostrar como que assim, a indústria brasileira ela está assim, pelo menos internamente ainda conseguindo responder, e a gente está sendo cauteloso em não criar desigualdades, né? Ou seja, para exatamente prejudicar a produção nacional, né? Eu tive em contato, aí uma coisa muito pessoal, que para mim foi uma surpresa, que a Agrale, por exemplo, ela produz micro-ônibus elétricos e é um dos grandes exportadores para a Argentina, desses ônibus elétricos, né? Então, que são coisas que, se a gente não está atento como governo para escutar, a gente corre o risco de fazer uma política regulatória que veda, né, e obstrui esse caminho, né, que realmente a cadeia, né, mundial ela está muito intensa, né? Então, se a gente não tiver cuidado nessa transição, né, a gente pode prejudicar a cadeia regulatória. Então, por isso, assim, a gente tem que dar uma olhada tanto no futuro, mas também temos que olhar o estoque, e aí é um pouco assim, por isso que é interessante o Alexandre trazer essa questão da não rivalidade entre o elétrico e, né, porque a gente tem um estoque, a gente precisa olhar para a eficiência energética do que está posto, né? Se a gente parar de produzir elétricos hoje, tivesse uma regulação falando assim, a partir do ano que vem nenhum carro novo a combustão fosse produzido no Brasil, a gente ainda tem um estoque, se eu não me engano, aí de, eu acho que é da ordem de mais de 30 milhões de veículos, né? Eu acho que é até bem mais. Ou seja, precisamos cuidar desse lugar também, né? Sem perder de vista tudo que foi colocado aqui, os incentivos locais para a nova tendência mundial,
né? Ou seja, então eu não vejo basicamente cuidando de uma jabuticaba, né? Mas sim olhando para essa dinâmica do que aponta o futuro, como que eu apoio toda a cadeia de suprimento também, né? Para esse futuro e também para o atual, né? Porque também a gente tem que lidar com essa questão, não podemos fechar os olhos para ela, né? Então, eu tenho percebido, né, a gente recebe recorrentemente muita demanda, muitas conversas, e a gente tem, inclusive em fóruns que a gente tem participado, eu particularmente represento a minha coordenação na Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, para exatamente poder estar nessa escuta e levar as demandas e estar atento para as tendências, né, para a gente cuidar. E, como eu disse, o Ministério da Economia e o Rota 2030, ele cuida de parte disso. E aí cabe a nós cuidar dessa cadeia governamental, não propriamente da cadeia de suprimentos, mas a cadeia regulatória, governamental, para articular com outros atores para que a gente possa pavimentar esse futuro para essa nova tecnologia. Perfeito. Glaucio, o Franco ele traz na fala dele, né, um papel que legitima a posição na mesa esperada do governo em ser aquele ente que, em grande medida, arbitra, né, até como um desejo convertido pela sociedade, né? Ou seja, algo que, para qualquer processo, né, eu trouxe aqui a política industrial, né, mas até nessa disrupção que a gente fala de cadeia, exige uma discussão multi-stakeholder. Não tem como fazer sozinho, né? Aí eu venho para você, Glaucia. Nessa mesa, a gente está conseguindo engendrar essa discussão, né, até fazendo um paralelo à fala do próprio Alexandre, né? A gente tem que discutir melhor esse cronograma, né, a velocidade. E o Wagner trouxe, olha, pode ser que a gente poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Como que você vê esse papel da gente, e é legal o Franco estar aqui, né, legitimando, então, né, o papel do governo, como eu disse. Tá faltando gente na mesa ou tá faltando a gente conversar mais, Glaucia? Eu diria que talvez a gente conversar mais possa nos dar aí uma clareza de direcionamento, né, e também estabelecer essa velocidade, né. Vou fazer um pouco um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos, que é onde a gente tem a matriz, né. A GM olhou para frente, principalmente olhando o desafio de redução de emissões, que é um desafio global, todos nós estamos inseridos, né? Não tem outro planeta, este é o planeta, né? E aí, para isso, a gente precisa olhar para frente e tomar decisões em como a gente vai fazer o offset e a redução de emissões para que a gente continue tendo uma vida sustentável. Então, a decisão foi migrar para o elétrico, porque ele é o veículo zero emissões de verdade. É o veículo elétrico que dá essa propriedade. É óbvio que ele não acontece de um dia para o outro, né? A gente não vai virar 100% elétrico porque a gente tomou uma decisão. Não, existe um caminho e existe uma convivência de tecnologias, né? O nosso etanol, ele tem, ou o nosso biocombustível, a gente fala muito de etanol, mas nós temos uma indústria de biocombustível que é importante, que vai continuar existindo, ela é parte da cadeia, né, de transição energética, ela é parte da geração de energia renovável, mas quando se toma uma decisão de fazer uma transição acelerada, a gente precisa realmente de muita conversa e precisa de todos os stakeholders num entendimento único. Então, a GM, nos Estados Unidos, nós temos uma meta de neutralidade de carbonos até 2040. Dentro dessa meta, a partir de 2035, também já zerando produção de veículos leves com tecnologia a combustão interna, então todos vão ser elétricos, né? Para que isso acontecesse e para que existisse uma aceleração nesse caminho, também teve a participação do governo lá,
né? Então, incentivando para que isso acontecesse, porque o incentivar o veículo elétrico é incentivar o desenvolvimento da indústria, né, que está por trás dele, né? Então, toda a cadeia, ela sofre uma renovação e existem investimentos, então, foi parte esse incentivo para que tivesse um volume mínimo, né? E aí sim desse sustentabilidade financeira para os negócios, e a partir do momento em que se chegou à sustentabilidade financeira, a indústria, né, todo o ambiente ele se torna sustentável, e aí o governo não precisa mais desse papel de incentivo. Um outro player, né, um outro setor que é absolutamente importante é o setor dos geradores, transmissores, distribuidores de energia elétrica, né? Então, o setor elétrico ele tem que fazer parte, porque o veículo elétrico ele passa a ser inserido no setor elétrico e ele tem um papel importante, né? Ele não é só mais um ponto de consumo. Todo mundo, no início, tem essa preocupação, e o veículo elétrico? Nossa, nós temos crise elétrica, não vai ter energia para tudo isso? De verdade, tem, né? O veículo elétrico ele é complementar, então a carga dele ele entra no momento onde, né, a maior parte entra no momento onde a indústria não está produzindo, então ele dá uma regularidade do setor elétrico. Tem também com o veículo elétrico, né, e com a política de descarbonização, vem também as renováveis. Então a visão da GM não é só fornecer o veículo elétrico, mas sim trazer toda a descarbonização junto. Então, para isso, a gente também já está se mobilizando para que todas as nossas fábricas sejam alimentadas por energia 100% renovável a nível global. E não só estamos trazendo as nossas fábricas, como a gente convida, né, toda a nossa cadeia de fornecimento para entrar nessa jornada com a gente. Então, dentro do Comitê ESG, por exemplo, a gente tem o Comitê dos Fornecedores, que também já estão nessa jornada para que a gente compartilhe experiências e traga todo mundo, né? Então, é importantíssimo que as empresas de energia façam parte também, né, dessa conversa, para que eles entendam como vai ser esse relacionamento e todas as oportunidades que se abrem daí. O veículo, ele, na verdade, ele é um celularzão, quando se fala de infraestrutura, né, e a gente vai ter que mudar um pouco esse mindset. Hoje você tem um veículo na mão, você pensa, onde vou abastecer? E pensa no posto de combustível da esquina. O nosso mindset vai mudar, né? Você vai pensar em onde vai abastecer o seu veículo? Não, você vai pensar da forma que você pensa o seu celular. Você não sai pela rua pensando, nossa, onde está o carregador do meu celular? Não, ele está dentro da sua casa, né? Então, o proprietário do veículo elétrico, ele vai carregar o veículo enquanto ele dorme. Ele vai ter o carregador dentro de casa, e para que isso aconteça, a gente precisa do setor elétrico junto. A gente aprendeu já que tem alguns países que têm padrões de instalação residencial de carga muito baixa, né? Países que não têm chuveiro elétrico, por exemplo, como a gente usa aqui no Brasil, que é algo absolutamente comum. Então, nós hoje temos carga, a maioria das nossas residências tem carga para absorver um veículo elétrico, ele é instalado de uma forma simples, outros países não, né? Então, cada um tem a sua realidade, mas é absolutamente essencial que a gente tenha a indústria de energia junto, porque vão se criar outras oportunidades, como resposta à demanda, o armazenamento de energia que vem junto com o veículo elétrico, né? Seja tanto no reuso de baterias, quanto na própria capacidade do veículo se comunicar com o grid, e ele tem um papel aliado ao setor elétrico. Então, assim, muita coisa tem que mudar, vários atores precisam participar dessa mudança, né? É essencial ter uma discussão ampla para que todos os setores possam entender, se adaptar, e aí a gente ter um crescimento da eletrificação, porque é um caminho sem volta, gente. A eletrificação é uma escolha mundial, né? E aí o Brasil tem um momento de escolha. Nós vamos ser parte desses centros produtores e vamos coletar essa oportunidade e fazer o país crescer,
né? Ou não. E nós estamos nesse momento de escolha. Então, muito feliz, né, que a gente tem aqui representante do Ministério da Economia, né, que está junto com a gente, o Franco, e que o governo entende e está muito atento a essa mudança, né, e com certeza vai estar junto nas melhores escolhas aí para o nosso país. Perfeito. É isso. Passo de volta a palavra. Legal, Robson. obrigado, Glaucia. Conversa boa, o tempo voa, né? A Dani, Timekeeper, já levantou a plaquinha aqui para mim 2 vezes. E aí, Antônio, na trajetória aqui das considerações finais, quero passar para ti. Já estava me segurando aqui, ouvindo, mas eu tenho então 3 pontinhos que eu anotei aqui. Primeiro, Robson, com todo o respeito a ti, eu me permita discordar de um ponto e até talvez corrigir. Nós não podemos ter essa preocupação que nós não estamos exportando carro elétrico para os países que estão comprando, até porque nós não somos produtor. Primeiro ponto, Robson, para a gente exportar e para a gente ter produção local, a gente precisa ter mercado. A gente não tem mercado. O Brasil vai ser, e o Franco falou muito bem, por muitos anos, inclusive ele vai ser a solução para o motor de combustível, de biocombustíveis. Ele vai ser um polo mundial para isso. Porque os outros países tradicionais que produzem automóvel vão abandonar e nós vamos continuar produzindo isso para vários países que vão usar a tecnologia. O outro ponto é que o Brasil vai ter um mix de tecnologia diferente de países que vão ter só o elétrico. Nós vamos ter o etanol, nós vamos ter os outros tipos de biocombustíveis. Então, nós vamos nos caracterizar por exportar isso. A gente ficar preocupado agora porque a gente está deixando de exportar para o país que compra 1.000, 2.000, 500, não tem como. Nós não temos mercado sequer para nós ainda, para justificar para nós. Então, não tem como nós pensar em exportar nesse momento. Então, eu diria que uma política governamental que a gente precisa, e também das empresas nesse momento, é fazer o que a Glaucia também abordou, é trabalhar na infraestrutura. A gente precisa fazer o que a China fez. A China botou milhares de postos elétricos, a Califórnia fez isso, para que as pessoas se sentissem seguras para começar a usar a nova tecnologia. Aí, quando as pessoas, o governo incentiva que isso comece a se importar e trazer de fora, quando tem mercado, naturalmente as nossas empresas vão querer produzir localmente. Então, isso é o que nós precisamos fazer. E um outro ponto que eu queria trazer da conversa da manhã, sem plagiar o que foi falado, o modelo que nós temos que pensar em termos de cadeia, gostei do exemplo que foi dado hoje de manhã, Robson vai lembrar, não é o modelo que nós temos hoje, que se produz todas as peças aqui, fabrica tudo aqui. O modelo para essa nova tecnologia é um modelo Embraer. Falou muito bem o colega que falou de manhã, que disse, olha, quem não conhece a Embraer tem que conhecer. A Embraer compra uma peça daqui, uma peça de lá, uma peça daqui, de lá, mas eles têm a montagem aqui no Brasil. A gente monta o avião no Brasil e vende o avião a partir daqui. Ele disse bem assim, se a Embraer quisesse fabricar todas as peças no Brasil, ou exigisse tudo fabricasse no Brasil, a gente não ia conseguir exportar, porque o nosso avião não ia ter tecnologia para exportar. Então, o veículo elétrico ele vem com um sistema de cadeia produtiva Embraer. É isso que nós precisamos virar a chave. Se tem um ponto aqui desse painel que eu acho que a gente precisa, e quando falou de manhã, eu até te falei, nós temos que trazer isso para o painel da tarde. Lembra, Robson? Eu acho que foi, eu não me lembro quem foi que falou, mas foi um dos colegas do painel da manhã. É o modelo Embraer, é isso que nós temos que olhar. Então, a VEG produz algumas coisas aqui, o outro produz outras coisas aqui, a outra vem de lá, a outra vem de cá, aí a VEG manda isso para fora também, porque ela já tem mercado aqui, ela consegue mandar. É isso que nós temos que pensar. Não dá para ser da maneira hoje que a gente quer todo o conteúdo local. Por isso que nós temos acordos com os países para a gente também poder exportar um conteúdo local menor, como exporta o avião. Imagina se exigissem conteúdo local para exportar o avião. A gente não exportava nada, não é verdade? A Embraer quebrava, né? É isso que nós temos que mudar a chave nesse sentido, de tudo que eu venho lendo, estudando sobre isso. E se a gente pudesse, Franco, acho que uma coisa que a gente precisa do apoio do governo, porque a Glaucia falou bem, agora tem um outro ente que vai entrar, que é as próprias empresas de distribuidora de energia, né? A gente já sabe, tem um estudo
que se em 2035, 23% do que a gente vender, 7 milhões de veículos já sejam elétricos, só ia precisar de 1% a mais de energia, sendo que todo o planejamento energético é de 5% de crescimento ao ano. Então, a Glaucia falou muito bem, não vai faltar energia. Nós temos que cuidar que os mitos matam a tecnologia antes dela chegar. A gente mata quando a gente fala uma coisa que assusta todo mundo. E não é. Se fosse de assustar, não tinha na Europa, não tinha nos Estados Unidos, não tinha na China, né? E o caminho é esse. O caminho para eliminar, ou pelo menos reduzir CO2, é o elétrico e biocombustível. Combinado. Só o biocombustível sozinho não vai conseguir também. Então, a gente no Brasil precisa ter esse mix. E precisamos pensar o modelo de cadeia Embraer. Adorei aquela da manhã. Foi o meu dia que eu ganhei hoje. Então é isso. Obrigado, pessoal. Alexandre, contigo. Desculpa, não sabia se estava no mudo ou não. Concordo em gênero, grau e número, né? Quando a gente tem na nossa linha também um mix de powertrain, né? E a nossa, pegando um pouquinho do DNA alemão, né? Que o alemão é bem lógico, né? Para nós, o que faz sentido é a tecnologia correta para a aplicação correta, com combustível abundante, com a matriz energética e com combustível que a região tem, né? E no Brasil, gente, a gente tem, independente se vamos fazer jabuticaba ou não, né? Mas a gente tem biocombustível, a gente está falando de combustível sintético também, a nossa cadeia automotiva, a gente tem um know-how, independente, né, de qual tecnologia, a gente tem know-how, estamos acompanhando e vendo que todo mundo está investindo em know-how de eletrificação, que bom, e que isso perpetue mais. E se a gente, no final, usar a cabeça, usar o que a gente tem de riqueza, né, biocombustível, usar a tecnologia que tem, o know-how que a gente tem, a gente vai fazer acontecer, né? Concordo, a gente, como multinacional, hoje a gente importa e o momento de a gente fabricar nacional não vai ser basicamente TCO industrial que todos nós conhecemos, e uma hora vai virar a chave, a questão de quando, como. Do outro lado, eu remeto ao que a gente falou no começo, né? Tá preparado ou não? Estamos nos preparando. Concordo com a dicotomia, concordo com o Antônio, não estamos preparados se a expectativa for muito mais alta, mas que a gente já tem, vamos fazer acontecer, né? E que horas vai virar a chave, a bola de cristal acho que está bem turva, né? Eu vejo reportagens, cada um fala uma data, uma porcentagem de carro elétrico 2030, 35, 40, cada empresa tem as suas metas, mas se você fazer um apanhado de tudo, está tudo convergindo para o mesmo caminho. E aí eu repito também o que os colegas falaram, aí não tem volta, e para nós também não tem volta, já está acontecendo. Franco? Bem, eu não vou me alongar muito não, para agradecer, o tempo já está vencendo, agradecer essa oportunidade. Eu acho que nós estamos num momento crucial do ponto de vista de governo, né? Até porque eu acho que vem uma eleição aí para frente, eu acho que esse tema precisa ser politicamente colocado. Mais uma vez, não é a questão de decisão tecnológica da via, mas sim de apontar caminhos e direções, né? E eu só trago também um elemento que já foi colocado, gostei dessa analogia do modelo Embraer, né? Fico pensando, né, o quanto de riqueza que não tem ali, né? Você tem o desenvolvimento do projeto, né? Todo o desenvolvimento do projeto, né? E o que ele gera no entorno. Quer dizer, então eu não preciso produzir tudo aqui realmente, né? E na questão energética também a gente tem também um benefício comparativo em relação a outros governos, e aí eu fico pensando assim, às vezes eu até me ressinto como que o governo não é mais enfático em perceber isso, né? Que a nossa energia basicamente é limpa e barata, né? Então, quando se fala, uma das críticas que às vezes se ouve comumente, no senso comum, falar de elétrico, é o custo de produção da bateria, de placa solar, etc., porque você demanda energia, demanda, etc., né, uma série de questões, e a gente tem todo esse potencial de uma energia barata, comparativa e limpa, né, comparativamente a outros países, que é um potencial que pode ser olhado em nichos, né, obviamente, não é para produzir tudo, né? E outro aspecto também, que diferente do combustível fóssil, ou mesmo
o renovável, né, a energia elétrica também tem um potencial de autogeração, né, como também foi colocado em alguns exemplos aqui. Né, e que, então, assim, é uma potencialidade muito grande da gente olhar outros nichos mais integrados, para além de nichos específicos, e aí eu estou falando do meu setor lá, né, do automotivo, né, então realmente não dá para pensar hoje automotivo sem pensar a cadeia, sem pensar a energia elétrica, como que ela vai vir, que custo tem isso. Então é isso, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de poder estar aqui nesse debate e aprender um pouco mais também sobre o tema. Gláucia, passo para ti. Legal. Vou começar agradecendo a organização da VEX pelo convite, pela oportunidade de falar de elétricos, né? Agradecer aos meus amigos painelistas aqui pelas discussões aí de elevado nível. E aí, queria pegar um gancho nessa fala do Franco, porque nós somos um país que tem uma matriz energética e principalmente elétrica assim invejável, né? Muito limpa. A gente tem um potencial eólico e um potencial solar enorme, né? Para não falar de biocombustíveis, que a gente tem que explorar, né? Então, temos uma capacidade muito boa de gerar, e o veículo elétrico, quando a gente dirige, né, e o pessoal da Bravec deve estar aí com vocês, e com certeza amanhã vai estar desfilando aí esse fim de semana, né, pela carreata, pode falar, quem dirige um elétrico não quer voltar atrás, né? Então, a hora que as pessoas começarem a experimentar, é um caminho sem volta, você não quer mais. Isso fora toda a tecnologia que a gente ainda vai construir em cima do elétrico, com smart cities, com autônomos, né? Tem um futuro aí bem diferente que a gente vai começar a ver, né? Então, é excelente a gente ter esse tipo de discussão, né? Então, mais uma vez agradeço e vamos fazer esse futuro aí brilhante, né? Obrigada. Wagner Sete. Bom, mas também quero agradecer a oportunidade, acho que foi uma discussão rica, né? Vários pontos de vista e todos são importantes, né? Eu só gostaria de enfatizar aqui como é importante a cadeia produtiva, né? A cadeia, ela gera empregos de alto valor, ela traz muita tecnologia, né? Concordo com o Cacanhoto, não se pode mais fazer tudo no Brasil, nós não queremos 100% de cadeia, tem itens que não podem ser mais fabricados, mas a gente tem que estimular o quanto possível, né, a fabricação aqui no Brasil, né? Nós temos alguns exemplos, a gente tem visto, tivemos aí na pandemia o exemplo dos respiradores, e a indústria respondeu muito rapidamente aí, numa força-tarefa. Então, a indústria, se motivada e se colocada em xeque, ela responde, né? Nós tivemos aí, gosto sempre de tocar na política da eólica, junto com o BNDES, há 10 anos atrás, começou muito pequeno, um credenciamento específico, e criou-se uma cadeia eólica hoje que ninguém pode negar a importância, a geração de emprego e renda no país, né? E agora nós temos algumas coisas que a gente tem visto, né? Fertilizantes agora, essa dificuldade com a guerra, semicondutores, todos nós aqui estamos passando dificuldades. Então, concordo com a Gláucia, temos que sentar todos os participantes, todos os envolvidos na cadeia do elétrico, e criar realmente condições aí para a gente ter uma boa produção local aqui que possa nos atender. E o recado final é que aqui, quando a gente está falando de elétrica, a gente está falando de descarbonização. E aí entra eficiência energética, digitalização, os renováveis, que são extremamente importantes, e a mobilidade elétrica também como um ator importante aí na discussão. Obrigado aí pela oportunidade. Olha, agradeço a todos, Antônio, Alexandre, Gláucia, Wagner, o Franco, que está aqui do meu lado, né, representando aqui o EM, sistemistas e também, né, o governo sendo representado.
obrigado aí por aceitarem as provocações, né? E isso é importante até para que a gente possa ter essa diversidade de difusão de opiniões, né, Glaucia? Isso é rico. Até por isso eu até perguntei para você, né? Sentarmos mais à mesa, porque a gente tem bastante a discutir. Agradeço muito, gostei muito do painel e vamos em frente. Até mais. Obrigado a todos aí, um abraço. Bom final de semana. Obrigado, pessoal. gente. Excelente discussão. Obrigado. Excelente. Fantástico. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais.